trouxe uma apresentação aqui, não para encher vocês de conceitos ou então de técnica, nada disso. A intenção de trazer essa conversa foi porque a IA está muito em pauta para todo mundo, e o principal de tudo, a gente precisa refletir de como usar essas ferramentas no nosso cotidiano. Então, a questão da ética aqui, eu não trago tanto a questão do código de ética, não isso, mas sim uma reflexão da ética e da moral no conceito, inclusive, que a gente aprende lá no início dos períodos da advocacia, lá no início da academia. Então, eu vou começar falando um pouco mais sobre o que é inteligência artificial, como é que foi a história dela, vou passar bem superficial sobre isso, depois a gente vai entrar nos dados, só os dois conceitos de dados sensíveis e dados comuns, vou levar para uma interpretação também, em relação aos fatos, depois a gente vai falar sobre ética, e depois eu vou indicar ali livros e ferramentas que a gente pode usar no nosso cotidiano. Bom, vamos lá. O início da IA, né? Não há uma definição universal reconhecida sobre a inteligência artificial. Isso, conforme, inclusive, os dados pessoais, ela vem durante anos e anos e anos e alterando o seu conceito e alterando o modo de entender das pessoas. A ideia de seres com inteligência artificial e pré-histórica com referências amplamente reconhecidas, as máquinas inteligentes aparecendo no século passado. Bom, antigamente a gente entendia que eram as máquinas inteligentes, né? Inclusive existem vários filmes do Arnold Schwarzenegger e tudo mais, que a inteligência artificial vai vir para o nosso cotidiano e tudo vai destruir a gente. Inclusive tem muitas pessoas que pensam o contrário do que é a inteligência artificial. Não pensa que ela vai nos ajudar, e sim nos prejudicar. Bom, o que hoje é chamado de aprendizado da máquina, né, o Martin Lange, teve seu início nos séculos passados também, bem antes de existirem as máquinas que pudessem aprender. As primeiras máquinas, de fato, capazes de aprender, surgiram no início da década de 1950. Aqui eu trago um panorama histórico que vem desde 1943 até os dias atuais, que em 1943, com Isaac, propõe as leis robóticas, ou seja, desde 1943 que o pessoal está pensando já nas máquinas e está pensando na inteligência da máquina. Em 1950, o Alan Turing propõe o jogo da imitação. Tem um erro de português que, né, propõe o jogo da imitação. Inclusive, tem um filme do Alan Turing que eu indico que chama O Jogo da Imitação. É um cara muito importante na inteligência artificial que foi o percursor de muitos conceitos e ideias para que se criassem hoje os vários modalidades de inteligência artificial. Na hora que a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de vários subtítulos e subclasses que compõem essa matéria em si. O campo floresceu em uma conferência lá nos Estados Unidos com a apresentação do programa Lógica e Teóricos. Foi quando o termo de inteligência artificial foi cunhado, ou seja, lá que começou essa questão da IA, ou seja, lá que começou a se falar em IA. Antigamente se falava no tipo, ou seja, na perspectiva de que existia algo muito inteligente com a máquina, e não o conceito em si, não era conceituado, e sim era falado, era praticado. Já nos anos 80, o algoritmo Brock Propagation, né, eu não sei falar inglês, então vocês me perdoem, impulsionou as redes neurais nos anos 80 e 90, em 2006, e avançaram com o algoritmo de Deep Learning, ganhando popularidade e reconhecimento do público em 2012. Bom, então a gente consegue entender que a IA ela não foi criada especificamente para o mundo jurídico, ela foi criada mais para a área da medicina, ou seja, ela foi criada para tentar trazer soluções das principais dores que as pessoas tinham. E as principais dores que as pessoas tinham não eram relacionadas ao trabalho jurídico, ao trabalho da arquitetura, ao trabalho da engenharia, era o trabalho da medicina, ou seja, salvar vidas. Então foi por isso que começou a se explorar mais, cada vez mais, e utilizando os algoritmos e utilizando os aspectos que poderiam salvar vidas naquela época.
Nos anos 90 e 2000, o progresso continuou no final dos anos 90 e início dos anos 2000 com uma adoção muito mais ampla do aprendizado de máquinas, embora a IA tenha se tornado uma palavra negativa, que foi o que eu falei no início. Ou seja, as pessoas elas tinham a ideia, principalmente por causa dos filmes, novelas e pessoas que não tinham o conhecimento da área, falarem que as máquinas iriam vir para tomar o nosso lugar de trabalho e iriam nos prejudicar, iriam nos matar e etc. Então, essa palavra ela se tornou mais negativa, principalmente no entender das pessoas leigas. Em 2011, aconteceu uma conferência sobre DeepMind, que é a rede neural que vê gatos, né? Ela via gatos, ela via conceitos diferentes que foi colocada aos poucos nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, as pessoas estudavam desde o início, ou seja, desde 1943. A maioria dos assuntos surgiram lá. E foi através dessa rede neural que começaram a ver os gatos, entre aspas, né? Não é gato bicho, não. Gatos seriam aspectos da medicina que conseguia ligar os pontos no cérebro da pessoa, que conseguia fazer com que o pensamento alterasse, que conseguia ajudar a melhorar o cérebro daquela pessoa, salvar de doenças e etc., que essas redes neurais conseguiam conectar, ou seja, conseguia fazer gatos para auxiliar essas pessoas. Bom, a definição atual, ela é bem diferente da do Alan Turing. Ela é a seguinte: o estudo é o design de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu meio ambiente e toma ações que maximizam sua chance de sucesso. Ou seja, a gente hoje fala muito do chat GPT. O que o chat GPT ajuda os advogados? O chat GPT ajuda os advogados a melhorar as petições iniciais dele, a melhorar os contratos dele, a melhorar a análise dele. Às vezes você está lá no seu final do seu dia, aí você deixou aquela peça processual de direito do consumidor, por exemplo, uma peça sobre golpe Pix. Teoricamente é uma peça um pouco mais fácil de entender, um pouco mais enxuta, não precisa de ser tão estratégica. Você vai utilizar o ChatGPT para poder redigir a peça processual, não os fatos, é óbvio, mas o direito e a parte mais mecânica, que inclusive um estagiário de início de academia conseguiria redigir, para poder agilizar o seu tempo e assim você conseguir fazer aquela peça processual mais eficaz e mais rápida. Ou seja, você não vai precisar, desde o início, desde o tópico até os pedidos, fazer a peça processual. Ela vai te dar o esquema, ou seja, o esqueleto da peça processual. Então, aí você economiza um tempo gigantesco. E em relação aos contratos, eu não sei se vocês já experimentaram fazer isso, principalmente no ChatGPT 4, para quem acha que é pago, não é pago, viu? É só entrar no Bing, porque ela é de graça. Você entra no ChatGPT 4, você coloca que você é um advogado, contratualista, e que você vai analisar uma cláusula. Lá, você vai colocar todos os aspectos que você quer naquela cláusula, ou seja, os direitos que tem aquela cláusula, o artigo do Código Civil e etc. Isso de cada vez, devagar. Ou seja, você vai ensinar aquela parte daquela máquina, aquela abazinha do ChatGPT, a analisar uma cláusula específica. E depois você vai lá e coloca a cláusula do contrato que você está analisando. É óbvio que se não tiver dados sensíveis lá nessa cláusula. Pegou essa cláusula, analisou essa cláusula, aí você vai ter um resumo do ChatGPT para ele colocar essa cláusula de uma melhor forma para entender e para colocar no contrato. E o principal de tudo, você pode pegar essa melhor fórmula, essa melhor cláusula que você fez e colocar assim, ó, através de uma leitura de um leigo, explique essa cláusula para um leigo do que ela se trata. Então, você vai ter uma explicação para um leigo, ou seja, para uma pessoa que não é advogado. Então, por fim das dúvidas, você se torna um profissional melhor na área. E é isso que esse agente faz para poder te ajudar. É uma máquina que vai te ajudar a trabalhar. Ela não vai roubar o seu lugar, a sua profissão, nada disso. Ela só vai ajudar você a melhorar com o seu cotidiano. Uma curiosidade, essa aqui eu achei extremamente interessante. Foi um professor meu da pós-graduação que falou, que é o Ronaldo Lemos.
inclusive indico para vocês seguirem lá no Instagram e tudo mais. O computador do Google venceu o campeão mundial de jogo milenar na Ásia. O que aconteceu? Tem um jogo muito famoso, que aqui no Brasil não é famoso, mas que lá na China é como se fosse o futebol para nós aqui, que chama Go. O Go é umas bolinhas que você vai tendo que ligar elas até você completar o campo do adversário. Então, em 2014, eles pegaram uma inteligência artificial do Google e colocaram para jogar junto com o campeão da China, que era o ídolo da China, era como se fosse o Ronaldo para nós. Colocou essa inteligência artificial para jogar com essa pessoa, que era o ídolo deles. Inclusive foi transmitido mundialmente, lá na China e tudo, ao vivo, e o país todo parou para assistir. E na hora que começaram a assistir, na hora que começaram a ver, a inteligência artificial começou a ganhar todas desse ídolo da China. Inclusive, ele era considerado o melhor do mundo na época. Vocês podem pesquisar depois no Google relacionado a essa matéria. E isso causou uma comoção muito grande na China. Os chineses ficaram assustados com aquilo. Eles pensavam assim, poxa, se o nosso melhor, se o nosso campeão está perdendo, imagina eu. O que eu vou fazer comigo? O que eu vou fazer com o meu emprego? O que eu vou fazer? Se a IA consegue substituir o melhor, imagina eu. Então foi um momento de Sputnik, né, que a China teve naquela hora, e os Estados Unidos não passou a ser somente o grande precursor sobre a IA, passou a ser também a China. Por isso que hoje a gente vê diversas IAs que são através da China, a gente vê um sucesso muito grande da China em relação a isso, justamente por causa desse momento que teve entre o grande jogador chinês, do grande esporte que eles têm lá, com a IA. Né? Inclusive, nessa reportagem, tem vários sites na Globo, inclusive vocês conseguem achar também, vários chineses choram no momento que vê que a IA está ganhando dele, justamente por causa desse medo de ser substituído, do medo de não conseguir. Agora a gente vai para uma parte mais técnica, então eu vou passar só por passar mesmo nela, para vocês poderem entender. A grande reflexão nessa parte técnica é o seguinte, quando uma pessoa vai chegar para vocês e vai falar sobre IA, você pergunta para ela, que tipo de IA que você quer falar? Né? Porque tem vários tipos de IA, não é só uma, não é um conceito específico. Então, esse que é o principal ponto. Casos, a gente tem o IA na robótica, recomendação de produtos, manutenção preditiva, transcrição de áudios, a gente conhece a Luzia, tem muita gente que não conhece a Luzia, depois você digita lá no, sei lá, seu cliente te mandou um áudio de 20 minutos, tem cliente assim, se vocês não sabem, tem cliente que manda áudio eu tenho. Parece uns 5 podcasts mais ou menos lá na hora, aí o que você vai fazer? Você vai lá na Luzia, vai digitar lá, óbvio que se não for um assunto muito particular, e ela vai transcrever. Isso aí é uma IA, para quem não sabe, para quem não conhece. Então, assim, tem os chatbots também, que é o famoso ChatGPT, ou então Gemini, que é o do Google. A gente tem a escrita, a gente também tem a análise de voz do cliente, a gente tem a pesquisa de análise de inteligência de imagem, que é o Copilot, que você consegue achar no Bing. A gente tem a publicidade direcionada, que você pode achar no Analytics do Google, que ele consegue captar, através de palavras-chave, todas aquelas pessoas que estão em busca do seu serviço, ou seja, que dali é uma IA. Sabe quando a pessoa vai fazer um Google Ads, vai colocar uma campanha e tudo mais? Coloca diversas palavras-chave lá. E com essas palavras-chave, a gente consegue indicar diretamente para a pessoa. E lá no Google, se tem uma outra ferramenta que consegue analisar a idade, o perfil social, o que a pessoa está buscando, quanto que ela ganha, tudo isso. E isso é também uma IA. A gente tem os motores de buscas, a gente tem os veículos autônomos, tem, inclusive, projetos em alguns países que colocam um carro para poder levar uma pessoa até o aeroporto, e uma das profissões, além da telemarketing, que a gente pode reparar, né, a telemarketing, hoje você liga para um lugar para poder falar com o atendente, você não fala com o atendente, você fala com uma máquina. E aquela máquina, ela tem vários prontos que ela consegue te responder que um humano talvez não decoraria
para poder te responder. Beleza? Ok. Então, assim, se essas profissões estão sendo substituídas, então, assim, a ideia é que também se substitua o motorista, porque às vezes você tá lá, você sai, você tá lá na Savassi, você quer ir para o aeroporto, e você quer pegar uma pista do MOVE, só que você não só pode pagar um taxista, e pode ocorrer acidentes naquele momento, não que o veículo autônomo movido por IA não vai ocorrer, mas se você pegar um que vai te mostrar qual que é o horário que você vai gastar, vai te colocar qual que é o trânsito certo que você pode pegar, e etc. Isso também é uma IA. E é uma característica muito grande que as pessoas estão buscando lá fora, que são os veículos autônomos, principalmente os carros. Bom, as aplicações. A gente tem a visão computacional, a voz para texto, geração de áudio, geração de imagem, processamento de linguagem natural, entendimento de linguagem natural, geração de linguagem natural, consulta em linguagem natural, motor de recomendação, categorização, detecção de anomalias. Esse entendimento de linguagem natural é muito importante, porque você consegue perceber se você está falando com um robô ou se você está falando com uma pessoa. Além disso, a gente também tem a geração de áudio. Para quem não sabe, tem uma plataforma que chama REM, eu vou passar vou passar algumas indicações no final. Ela você consegue colocar através da sua voz, em vários idiomas. Ou seja, você vai colocar um vídeo nessa plataforma, vai colocar um idioma italiano. Eu não sei falar italiano. E eles vão colocar um vídeo com você falando italiano com a sua voz. E é impressionante, porque ainda você pode colocar embaixo a transcrição. Então, isso é muito bom. E isso é algum dos poderes da IA. Isso, inclusive, com o nosso atendimento virtual. E com uma pessoa de outro país, às vezes a pessoa de outro país, ela quer fazer um divórcio aqui, então ela recebeu uma herança e quer decidir a herança aqui, só que ela não sabe muito falar, ela não entende muito das coisas. Mas aí a pessoa que está lá junto com ela entende bastante, quer ajudar e tudo mais, só que ela fala um outro idioma. Aí como é que você vai fazer para resolver isso? A gente tem essa plataforma. Como é que você vai fazer para poder comunicar com uma pessoa de outro país? A gente tem essa plataforma. Então, assim, existem diversas situações que você pode usar a IA para poder não ter limites de fronteiras da sua atuação, independentemente da sua área, mas no direito é sempre, para mim, na minha opinião, é um dos mais importantes. O papel da IA, hoje em alguns aspectos, né? Embora os limites dos sistemas especialistas, embora os limites dos sistemas especialistas tenham sido claramente demonstrados nos anos 80, há grande entusiasmo sobre o potencial dos sistemas híbridos, ou seja, a gente utilizar situações que não necessariamente precisa estar presencial, mas sim que pode fazer sem estar naquele local. A gente tem os sistemas humanos no ciclo, ou seja, onde a IA faz 80% do trabalho e os humanos fecham as lacunas. Foi o que eu acabei de falar. Você está lá no final do seu dia, você quer fazer uma petição super genérica, super simples, que todo mundo consegue fazer, só que você está cansado demais para poder redigir do início ao fim. Vai lá no ChatGPT, coloca os primeiros comandos sobre o que se trata a área, sobre o que se trata a matéria, sobre o que se trata o assunto, dá o comando certo para ele poder fazer, ele vai te dar o esqueleto e você só vai ler. Ou seja, é como se fosse um estagiário trabalhando ali para você naquele momento. Com todo respeito aos estagiários, mas assim, é o básico que ele está fazendo ali. E o básico, às vezes, é muito bom. É melhor até do que a gente faz no cotidiano. Então, você só vai revisar aquele produto e vai poder colocar ele vai poder protocolar aquela ação. Ou seja, ele fez 80% do seu trabalho, ele economizou muito o seu tempo. O Deep Learning, que é o aprendizado profundo, é uma técnica de aprendizado de máquina que utiliza redes neurais profundas para aprender representações de dados em vários níveis de abstração. Hoje, muita gente não deve acessar muito o ChatGPT. Eu estou acessando bastante, estudando bastante sobre o assunto. Hoje tem a possibilidade de você fazer uma persona no ChatGPT. Você entra lá no Bing, sempre entra no Bing, porque é de graça, o ChatGPT 4, entra lá, clica na parte de cima, que é criar um novo ChatGPT, e você vai escrever o nome dessa nova criação sua e vai colocando comandos sobre ela.
comando sobre ela. Você vai abastecendo, 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 até que ela vai entender o que você quer, e na hora que você mandar alguma pergunta, alguma coisa, ela vai saber te responder na mesma hora. Então, a gente tem isso, a gente tem os carros autônomos, que eu acabei de falar, que é uma visão computacional dentro dos limites de uma tarefa bem definida, foi o que eu acabei de falar. Você sai da Savassi, seu cliente viajou, veio fazer uma palestra aqui, sai da Savassi e vai para o aeroporto. O carro, ele sabe onde que ele começa e onde que ele termina. As máquinas são as máquinas capazes de aprender e adaptar o seu comportamento por meio de interações com os usuários humanos, tornando entidades humanoides que imitam o que o humano deseja. Depois, quem tiver curiosidade, procura no Google, no YouTube, a Hello Barbie. Hello Barbie Inteligência Artificial. A Hello Barbie Inteligência Artificial, todo mundo conhece a boneca Barbie. Eles inventaram essa Hello Barbie, por quê? Porque a pessoa vai respondendo e a Barbie vai fazendo perguntas. Isso é meio assustador, mas é um fato. Aí a Barbie vai fazendo perguntas e com isso a Barbie vai aprendendo. A Barbie pergunta, qual que é o seu nome? A criança responde. A Barbie pergunta, onde que você mora? A criança responde, e etc. Então, aquele robô que a pessoa transformou em um humano, ele vai começar a saber muito sobre você e conseguir te responder aquilo que você quer que ele responda. Ou seja, você vai colocar tudo as suas informações nele e ele vai poder ser o seu glossário para poder entender aquilo que você precisa naquele momento. Agora, partindo para um outro ponto, que eu acho que é a área de todo mundo aqui, então, pelo menos da maioria, mas eu acho muito importante. Aí eu vou trazer só dois conceitos da nossa área mesmo, e depois eu queria uma reflexão no final. Bom, só por questão de respeito às pessoas que não são da área, eu vou falar o conceito aqui. Esse conceito está na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o dado pessoal. O dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, como, por exemplo, nome, RG, CPF, data e local de nascimento, filiação, telefone, endereço residencial, time de futebol, etc. Ou seja, são dados comuns que você utiliza no cotidiano e etc. Esses são os dados comuns para pessoal que não é da área. Os dados sensíveis, bom, os dados sensíveis são uma espécie de dados pessoais que compreende uma tipologia diferente em razão de o seu conteúdo oferecer uma especial vulnerabilidade, ou seja, pode ser inclusive a discriminação. Esse conceito eu peguei do Bruno Biondini, eu acho. Quando se pensa em dados que exprimem sobre a origem racial, etnia, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, ou seja, são todos aqueles dados que podem gerar uma discriminação para a pessoa. Tentam fixar esse conceito que está aqui. O conceito de baixo, com os exemplos, no caso, eu peguei também da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, está no artigo 5º. Bom, fixou isso? Beleza, na parte final a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Agora a gente vai para o desafio. Vocês vão responder aí no chat. Vamos ver se vocês vão acertar. Vamos lá, primeiro desafio. Todo mundo conhece as deepfakes, né? Que são aquelas ações que são utilizadas principalmente com fotos, áudios, vídeos de pessoas que não existem. E, inclusive, é muito triste pensar que existem pessoas que pegam rostos de crianças e tudo mais e utilizam para situações negativas. Bom, a gente vai fazer um desafio aqui, a gente vai ter dois desafios e eu quero ver se vocês vão acertar. Vamos lá, o primeiro desafio. Quero que vocês coloquem aqui, olha, tem a 1, a 2 e a 3. Qual dessas pessoas aqui é real? A 1, a 2 e a 3. Só existe uma real. Qual que é a real? Vamos ver o que vocês vão responder aqui. A Daniela falou que é 1. 3. O pessoal está em dúvida. Dá mais um minuto aí pro pessoal responder. O pessoal tá achando que é 1. 1, 3.
Ó, vou contar até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, acabou o tempo, vamos lá. A maioria que falou que é A1, beleza? Pois é, o pessoal que falou A1, A2 e A3, eu lamento dizer, mas todo mundo tá errado. Todos esses fotos aqui são falsas. Todas. Todas são fakes. Todas foram criadas por IAs. Todas são deepfakes. Todas, sem exceção nenhuma. Todo mundo aqui foi criado por uma IA. Pegou a cara de uma pessoa, pegou a cara de outra pessoa, pegou o nariz e fez uma deepfake. É impressionante, né? Você fala na primeira. Inclusive, o Ronaldo Lemos, indico novamente, que é o professor da pós-graduação, que mostrou isso aqui. Na hora que ele falou, eu pausei o vídeo e falei assim: é A1, igual vocês. Tinha certeza absoluta, por causa do flash, não sei quem comentou, mas aí ele falou que todas foram feitas, eu falei assim, vou desistir, não tem como. E essa aula que eu tô falando, ele gravou em 2023, início de 2023. Ou seja, hoje tá melhor ainda, Iá. Entendeu? Vou fazer mais um desafio, vamos ver se agora sem sacanagem, agora vai ter uma pessoa certa aqui mesmo. Agora sem sacanagem nenhuma. Qual dessas pessoas aqui que é a fake? A1 ou A2? Vamos lá, sem sacanagem. Agora tem uma pessoa aqui que é fake. 2. Todo mundo colocando 2. 2. 2. Ah, deve ser A1. Quando é muito 2 assim, aposto que é A1. Tem um pessoal aqui colocando 1, hein? Bom, vamos lá para a resposta, então. Vamos lá para a resposta. Lamento dizer para quem falou que era A2, que era fake, viu? É A1, a fake. A fake é A1. É impressionante. E o brinco tá diferente. Boa, Elia. É isso aí, o brinco tá diferente. É mesmo. Porque pegou o rosto de uma pessoa, pegou o rosto de outra pessoa, uniu as duas. Inclusive, é um homem, a do meio. Ele pegou 3 rostos e uniu uma pessoa só. Isso é fake. Foi criado pela deepfake também. Bom, vamos passar para frente agora. Os desafios, tá todo mundo ruim aí, foi igual eu na aula, péssimo, mas faz parte. Agora eu vou trazer uma questão que é mais voltada para os advogados. Mas de qualquer forma, vamos lá, vamos explicar aqui para quem não é advogado que está aqui na aula. Nas peças processuais, a gente tem um tópico que é os fatos. Os fatos é onde que a gente conta a história do caso, é onde que a gente interpreta e coloca para o juiz o que está acontecendo. Por isso que em muitas oportunidades a gente coloca prints, a gente coloca gráficos, a gente coloca tabela e etc. Para facilitar o entendimento do juiz. Na minha humilde opinião, é a parte mais importante, é a parte mais crucial de uma peça processual. A peça processual, para quem não sabe, é aquela na qual a gente vai ingressar no processo. E também tem a defesa e tudo mais, que a gente também utiliza os fatos, mas só que de uma forma contrariando o que a outra parte colocou. Ok? Ok. Beleza. Interpretando o compartilhamento de histórias. Todo mundo compreende, ou então tem um pouco de entendimento que os fatos seria a história, né? Por isso que, inclusive, muitas pessoas utilizam o storytelling para poder fazer os fatos. Ok. Uma reflexão muito importante aqui. Você já considerou que com os fatos e histórias que compartilhamos podem revelar informações pessoais sensíveis, tornando-se dados que individualizam e podem causar constrangimento? E se essas informações forem compartilhadas com uma IA em um processo? Você acredita que isso poderia resultar na divulgação indevida de dados sensíveis? Isso aqui é uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma provocação que eu faço a vocês para vocês levarem para casa de vocês e pensarem. Hoje, se a gente colocar lá no ChatGPT, ele consegue ler PDF e resumir. Ou seja, a gente pode pegar uma sentença, a gente pode pegar uma inicial, pode pegar uma contestação e jogar lá. Jogar lá, ele vai ler, vai resumir para nós. Beleza. Ok, tranquilo. Só que assim, a gente tem que ter o entendimento, e aqui eu começo mais nessa parte da reflexão, que foi o que eu tive a intenção de fazer essa vídeo, que é
quando um cliente chega para nós e conta a história dele, quando um cliente chega para nós e conta aquele acontecimento, talvez aquele acontecimento seja um acontecimento muito sensível na vida dele. Talvez seja o acontecimento mais importante na vida dele. Talvez seja o acontecimento que pode acontecer muitas coisas ruins na vida daquela pessoa se for compartilhado com terceiros. Por isso que, inclusive, a gente tem muitos processos que são realizados de forma de segredo de justiça. Pois bem, então, na hora que a gente for realizar a utilização do ChatGPT, do Gemini, do Gamma, do Copilot, de qualquer ferramenta de IA, do Luzia, na hora que vai compartilhar, não, você está atendendo uma pessoa de direito de família, você está atendendo uma pessoa de divórcio, você vai compartilhar o áudio da pessoa lá? Não, não vai ter que escutar. Então, esses entendimentos que a gente precisa ter, porque querendo ou não, na minha humilde opinião, posso ser contrariado disso, mas um fato, uma história, pode se tornar um dado sensível. Um fato, uma história que compromete a vida daquela pessoa, que às vezes é o ponto mais crucial da vida daquela pessoa, é algo que aflige muito o sentimento daquela pessoa, principalmente no direito de família, ou então no direito penal também, não é minha área, mas eu sei que tem histórias que são absurdas. Isso não pode ser compartilhado na inteligência artificial. Isso tem que ter um entendimento de todos. Isso não precisa estar escrito na lei. Isso precisa estar na cabeça de cada um. Porque é a vida de uma pessoa que está ali. Não é um número que você pegou um número aqui, eu vou fazer a peça e tal. Não, é uma pessoa. E se esses dados forem vazados, se essa história for vazada, e se chegar no ouvido de outras pessoas, e chegar na própria pessoa, então naquelas que estão em torno dela, ela pode sofrer uma certa discriminação. A gente tem que ter muita consciência disso, principalmente nós, como os advogados, que defendemos o direito das pessoas. É essa reflexão que eu queria trazer para você. Isso aqui, na minha opinião, é um dado sensível, dependendo da situação. Agora a gente vai para um outro ponto, que é a questão da ética. A gente já começou a reflexão. Bom, entendimento sobre ética. Eu tive um professor que também foi muito bom, que é o Clóvis. Ele falou muitas questões relacionadas à ética. A palavra ética vem muitas vezes acompanhada da palavra dilema, pode ser até trilema, tetralema, pentalema, não importa. A ética é bem diferente apenas de um conceito. A ética não é uma tabela do que pode e do que não pode. Então, eu coloco aqui que a ética não é o código que está lá, não é o código de ética apenas. Não precisa do código de ética. Você tem que entender o que é necessário, você tem que entender o que precisa de fazer, o que não precisa de fazer. Você tem que entender o que é certo e o que é errado. Você tem que colocar a sua moral ali também. Então, a gente não precisa de uma tabela para dizer o que é certo e o que é errado. Foi o que eu acabei de falar. Você não vai compartilhar uma história de direito de família com a Luzia para ela poder. Você vai escutar o áudio lá de 10 minutos. Tá? Vai escutar. A ética surge não como um saber teórico, mas prático. Ou seja, você vai entender o que é ética na hora que você começar a praticar. Na hora que você vê que você fez alguma coisa para uma pessoa muito correta e que essa pessoa fez completamente diferente. Mas você vai fazer aquilo que aquela pessoa fez? Não, não vai. Você está do lado do seu cliente. O seu cliente te falou uma coisa, você tratou ele de uma forma. Ele sai, você fala de outra forma, você age de outra forma, você utiliza os dados dele para fazer utilizando uma ferramenta que você sabe que pode causar danos para ele, porque você não tem conhecimento específico daquela ferramenta. Então você usa os dados sensíveis nele. Isso aí é falta de ética. Principalmente porque ele não está perto de você. Mesmo se ele estivesse perto de você, você teria que conversar com ele e falar os riscos ou não. A ética é o hábito de respeito pela presença e pela vida do outro. Ou seja, é se colocar no lugar do outro. É se colocar, mesmo que a pessoa não esteja próximo de você. A gente leva muito a entender também a questão da traição, né? O cotidiano. Por exemplo, eu vou olhar aqui para essa determinada mulher porque minha esposa não está aqui do meu lado. Eu vou falar com essa determinada pessoa porque meu esposo não está aqui do meu lado. Não precisa da pessoa estar do seu lado para você fazer o que é certo. Então não precisa o seu cliente estar do seu lado para você saber que você não pode compartilhar determinadas situações. Essa que é a grande reflexão que eu queria fazer com vocês. A gente tem que usar as ferramentas. A gente tem que usar as ferramentas de inteligência artificial, senão a gente vai ficar para trás. A gente
tem que melhorar, a gente tem que crescer. Só que a gente sempre tem que ter a responsabilidade e a ética sobre tudo, sobre tudo. Ética na utilização de dados pessoais, ou seja, respeitar a autonomia e a confidencialidade dos dados pessoais. Transparência e consentimento, pilares éticos na gestão dos dados pessoais. Menos é mais, ou seja, a importância de coletar apenas os dados necessários para resguardar a privacidade. Vocês perceberam que tudo isso que eu falei aqui está lá na Lei Geral de Proteção de Dados? Vocês perceberam que tudo isso aqui é uma questão de interpretação do que está escrito na lei? Então, assim, não precisa estar escrito na lei para a gente poder fazer. Basta apenas a gente saber o que, que a gente tem que fazer, e o que, que é certo e o que, que é errado. Então, é essa reflexão que eu trago para vocês. Conforme eu já falei, e volto a repetir, a gente tem que usar e a gente tem que explorar, a gente tem que fazer de tudo para poder aprender a inteligência artificial. Até mesmo porque para facilitar o nosso dia a dia. E a gente não pode, eu trago um outro entendimento aqui, principalmente para os advogados, que nós temos que viver com um senso de comunidade, ou seja, todos os advogados se ajudando. A nossa classe tem que se ajudar muito. Não existe essa de concorrência, de um querer pegar um cliente do outro. Não existe isso, gente. Se vocês pegarem o Jus Brasil hoje, o Eleva, Jet Ninja, Justify, vai ter mais de 10 mil clientes lá esperando por você. Então, assim, um ajudando o outro. Ah, eu descobri aqui uma ferramenta nova e tal, ela é muito boa para fazer isso. Poxa, compartilha com o seu colega. Melhora a advocacia do cara, porque pode ser futuramente, ele pode te indicar um cliente, ou então pode te indicar uma outra ferramenta que você está precisando naquela hora. Então, eu penso nisso também. Eu acho que nós, advogados, eu vi isso muito na conferência, todo mundo falando sobre tecnologia, todo mundo colocando importância na tecnologia, todo mundo coloca, inclusive o Código Civil hoje, né, que vai estar sendo refeito e tudo mais. A gente tem uma área lá específica, tem um professor meu que eu adoro ele, que é o Dierry Nunes, ele está nessa comissão de tecnologia do direito civil. Então, assim, é muito importante, pessoal, que a gente compartilhe nossos conhecimentos, que a gente compartilhe essas novas ferramentas e que a gente mostre com os colegas como é que utiliza, porque tem muitos colegas nossos que têm dificuldade. Então, não existe motivo nenhum para a gente não ajudar eles, ok? Eu penso muito nisso. Partindo para o final aqui, eu vou para as indicações. Bom, as indicações, as primeiras são de livros. A primeira indicação seria do livro Inteligência Artificial, Proteção de Dados Pessoais e Responsabilidade na Era Digital, que é do Ingo, é um professor lá da PUC do Rio Grande do Sul, é um professor muito bom mesmo. Direito Digital na Era da Inteligência Artificial, da Patrícia Peck, acredito que muitos daqui conhecem quem é a Patrícia, eu gosto muito dela, inclusive tem uns 2 livros dela aqui, Inteligência Artificial e Governança e Regulação, eu acho muito importante também do Virgílio, Inteligência Artificial e Direito, Reflexões Iniciais, para aquela galera que não conhece nada, não sabe nada, o impacto da inteligência artificial no direito, que seria do Tarcísio Teixeira, que ele inclusive tem um livro muito importante de blockchain, e do Renato Opsblum. Renato Opsblum, assim, quem não segue o Renato Opsblum e gosta de tecnologia, começa a seguir o cara, porque ele é muito bom também, entendeu? Nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ele tem uma comunidade que lá no Instagram, que ele posta vídeo todo dia, mostrando como é que você usa a inteligência artificial no seu cotidiano, de graça. Então é muito bom. Inteligência artificial e desafios para o direito, eu acho muito legal também para quem quer começar a aprender. E todos, sem exceção, todos esses livros, o principal aspecto que ele traz é a proteção de dados. O principal aspecto que ele traz é a proteção de dados. Porque a gente sempre tem que vai colocar isso, vai colocar proteção de dados junto com a IA. Por quê? Porque a IA funciona com dados, a IA funciona com algoritmos, então ela vai utilizar os dados pessoais para poder agir. Então é importante a conciliação desses dois. Por fim, eu indico aqui algumas ferramentas. Existem muito outras, viu, pessoal? Simplesmente infinita as ferramentas. Tem umas 50, pelo menos. Mas o ChatGPT, o 4, não o 3, você vai entrar lá no Bing, não entra no Google, porque no Google você vai ter que pagar o ChatGPT 4. O Gemini é muito bom também, que é o do Google.
O Copilot, você vai entrar também pelo Bing, que ele é de lá. O Gama eu acho sensacional também. Eu aprendi ele outro dia. Gente, o Gama, sabe aquele, se você trabalha para alguém, se você não é autônomo, então se você quer fazer uma apresentação, algo do tipo diferente, chega lá no Gama, digita assim, olha, eu quero uma apresentação sobre tal coisa. Aí você coloca os tópicos da apresentação. Ele vai gerar na mesma hora todas as apresentações. Todas as apresentações. Ele vai gerar na mesma hora. Você pode fazer PDF, você pode fazer em PowerPoint, você pode colocar no Canva depois. É sensacional. E assim, é em 5 segundos. Tem o Leonardo, IA também, que é muito bom. Esse aqui, o Rune, também é muito bom. O Eleven também é muito bom. Esse aqui do Miss GIF é mais para aquele pessoal que quer fazer uma comédia mesmo, porque você vai colocar, montar GIFs, mas com qualquer imagem que você conseguir. Esse Luma Labs também é muito bom, que você pode fazer as imagens ganhar vida, ou seja, você pega uma foto qualquer de uma imagem e coloca os detalhes lá, os comandos, e ela começa a se mexer. Então é muito bacana também. O Rumo IA também é muito bom. E é isso, assim, essas são as que eu acho melhores. Tem outras ferramentas também que eu considero muito importantes. E ao longo do tempo vocês têm que ir explorando e tudo mais. Eu acho que, inclusive, eu salvei aqui, olha. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu já mando o link para vocês já. Quer ver? Vamos ver se eu salvei. Eu não salvei aqui, não. Mas, enfim, eu vou dar um jeito, vou mandar lá para a Débora depois. Eu tenho o link pelo menos de umas 10 IAs. E que... Qual a melhor IA para criação de imagens, fotos reais? O Copilot. O Copilot é a melhor. Eu acho que é a melhor para você poder criar fotos e imagens reais. Entra pelo Bing, não entra por outra plataforma. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, é isso, né? Minha apresentação. Foi mais para um aspecto de reflexão mesmo e para atentar vocês a usar, instigar vocês a usar. Usem, abusem da IA, sabe? Mas, óbvio que se você não entender sobre o assunto, se você não saber como utilizar aquela plataforma, quais dados vão ser coletados, pergunte para uma pessoa que saiba, olha nos termos de uso, que é a nossa obrigação usar, que é a nossa obrigação ler, mas não deixem de usar, por favor, porque, assim, são muitas plataformas que você consegue agilizar o seu serviço, principalmente o ChatGPT e o Gemini. Beleza? Obrigado, pessoal. Carlos, excelente. Adorei sua apresentação. Foi extremamente